Polaris, 1920, por H.P. Lovecraft. Pela janela ao norte do meu aposento, a estrela polar brilha com uma luz inquietante. Durante todas as longas e infernais horas de escuridão, ela permanece ali. E no outono do ano, quando os ventos do norte amaldiçoam e gemem, e as árvores de folhas vermelhas do pântano murmuram coisas entre si nas primeiras horas da manhã, sob a lua minguante em forma de chifre, eu me sento junto à vidraça e observo essa estrela. Das alturas cambaleia a cintilante Cassiopeia à medida que as horas avançam, enquanto a ursa maior surge pesadamente por trás das árvores do pântano, encharcadas de névoa, balançando ao vento noturno. Pouco antes do amanhecer, Arcturo pisca rubro acima do cemitério na colina baixa, e a cabeleira de Berenice tremula estranhamente ao longe, no misterioso leste. Mas ainda assim, a estrela polar me encara do mesmo ponto na abóbada negra, piscando horrendamente como um olho insano e vigilante que se esforça para transmitir uma mensagem estranha, mas que só consegue se lembrar de que um dia teve algo a dizer. Às vezes, quando há nuvens, consigo dormir. Lembro-me bem da noite da grande aurora, quando sobre o pântano dançavam as chocantes coruscações da luz demoníaca. Depois dos feixes vieram as nuvens, e então dormi. E foi sob a lua minguante em forma de chifre que vi a cidade pela primeira vez. Jazendo imóvel e sonolenta, situava-se sobre um estranho platô em um vale entre picos igualmente estranhos. Suas muralhas e torres, colunas, cúpulas e pavimentos eram de um mármore fantasmagórico. Nas ruas de mármore erguiam-se pilares, cujas partes superiores eram esculpidas em formas de homens graves e barbudos. O ar era quente e imóvel. E acima, a meros 10 graus do zênite, brilhava a vigilante estrela polar. Por muito tempo contemplei a cidade, mas o dia não chegava. Quando Aldebaran, vermelho e cintilante, que pairava baixo no céu sem jamais se pôr, já havia rastejado um quarto do caminho ao redor do horizonte, vi luz e movimento nas casas e nas ruas. Figuras trajadas de maneira estranha, mas ao mesmo tempo nobres e familiares, caminhavam pelas vias e sob a lua minguante em forma de chifre, os homens falavam palavras de sabedoria em uma língua que eu compreendia, embora não se assemelhasse a nenhuma que eu já houvesse conhecido. E quando Aldebaran havia rastejado mais da metade do horizonte, vieram novamente a escuridão e o silêncio. Quando despertei, eu já não era o mesmo. Em minha memória estava gravada a visão da cidade, e dentro da minha alma surgira uma outra lembrança, mais vaga, cuja natureza eu ainda não compreendia. A partir de então, nas noites nubladas em que eu conseguia dormir, vi a cidade com frequência. Às vezes sob aquela lua minguante em forma de chifre, e às vezes sob os raios quentes e amarelos de um sol que nunca se punha, mas girava baixo ao redor do horizonte. E nas noites límpidas, a estrela polar me fitava como nunca antes. Gradualmente, comecei a me perguntar qual poderia ser o meu lugar naquela cidade sobre o estranho platô, entre picos igualmente estranhos. A princípio, contente em observar a cena como uma presença incorpórea e onisciente, agora eu desejava definir minha relação com ela e expressar meus pensamentos entre os homens graves que conversavam diariamente nas praças públicas. Dizia a mim mesmo, isto não é um sonho, pois por quais meios posso provar a maior realidade daquela outra vida, na casa de pedra e tijolo ao sul do pântano sinistro e do cemitério sobre a colina baixa, onde a estrela polar espreita minha janela norte todas as noites. Numa noite, enquanto ouvia os discursos na grande praça repleta de estátuas, senti uma mudança. Percebi que, afinal, eu possuía uma forma corpórea. Tampouco era um estranho nas ruas de Olathoe, cidade situada no platô de Sarkis, entre os picos Noton e Cadifonek. Era meu amigo Alus quem falava, e seu discurso agradava minha alma, pois eram palavras de um verdadeiro homem e patriota. Naquela noite chegara a notícia da queda de Daikos e do avanço dos Inutos, criaturas baixas, infernais, de pele amarela, que 5 anos antes surgiram do desconhecido oeste para devastar as fronteiras do nosso reino e, por fim, sitiar nossas cidades. Havendo tomado os postos fortificados ao pé das montanhas, agora seu caminho estava livre até o platô, a menos que cada cidadão resistisse com a força de 10 homens. Pois aquelas criaturas atarracadas eram poderosas nas artes da guerra e não conheciam os escrúpulos de honra que impediam nossos altos e cinzentos homens de Lomar de se entregarem a uma conquista impiedosa. Alus, meu amigo, era o comandante de todas as forças no platô e nele repousava a última esperança de nossa pátria.
Naquela ocasião, ele falou dos perigos iminentes e exortou os homens de Olathoe, os mais bravos entre os Lomarianos, a manterem as tradições de seus ancestrais, que, forçados a se deslocar para o sul, fugindo do avanço da grande geleira, assim como nossos descendentes um dia terão de fugir da terra de Lomar, varreram valente e vitoriosamente os Gnofks, criaturas peludas, de braços longos e canibais que tentaram impedi-los. A mim, Alos negou a glória da batalha, pois eu era fraco e sujeito a desmaios estranhos diante de estresse e privações. No entanto, meus olhos eram os mais aguçados da cidade, apesar das longas horas que dedicava diariamente ao estudo dos manuscritos pnacóticos e da sabedoria dos pais de Zobna. Assim, desejando não me condenar à inação, meu amigo confiou-me um dever que nada ficava a dever em importância. Enviou-me à torre de vigia de Tapnen, onde eu serviria como os olhos de nosso exército. Caso os Inutos tentassem alcançar a cidadela pelo estreito desfiladeiro atrás do pico Noton, e assim surpreender a guarnição, caberia a mim acender o sinal de fogo, alertando os soldados em espera e salvando a cidade de um desastre iminente. Sozinho, subi a torre, pois todo homem de corpo robusto era necessário nos desfiladeiros abaixo. Meu cérebro estava atordoado de excitação e fadiga, pois eu não dormia havia muitos dias. Ainda assim, meu propósito permanecia firme, pois eu amava minha terra natal de Lomar e a cidade de mármore de Olathoe, situada entre os picos de Noton e Cadifonek. Mas quando me postei na câmara mais alta da torre, contemplei a lua minguante e cornífera, vermelha e sinistra, tremeluzindo através dos vapores que pairavam sobre o distante vale de Bannoth. E por uma abertura no teto cintilava a pálida estrela polar, oscilando como se estivesse viva, a me fitar com um esgar de demônio e tentador. Pareceu-me que seu espírito murmurava conselhos malignos, embalando-me num sono traiçoeiro com uma maldita promessa rítmica que repetia incessantemente: dorme, sentinela, até que os astros 6 e 20 mil anos girem ao redor e eu retorne ao ponto em que agora ardo. Outras estrelas logo surgirão, no eixo dos céus acima, estrelas que acalmam, estrelas que abençoam com um doce esquecimento. Só quando meu ciclo findar, o passado à tua porta virá perturbar. Em vão lutei contra o torpor, tentando conectar essas estranhas palavras a algum conhecimento dos céus que houvesse aprendido nos manuscritos pnacóticos. Minha cabeça, pesada e vertiginosa, tombou sobre o peito, e quando tornei a erguer o olhar, já estava em um sonho, com a estrela polar zombando de mim através da janela, além das horríveis árvores oscilantes de um pântano onírico. E ainda estou sonhando. Na minha vergonha e desespero, às vezes grito freneticamente, suplicando às criaturas do sonho que me despertem antes que os Inutos subam furtivamente pelo desfiladeiro atrás do pico Noton e tomem a cidadela de surpresa. Mas essas criaturas são demônios, pois riem de mim e dizem que eu não estou sonhando. Zombam de mim enquanto durmo, enquanto o inimigo baixo e amarelado pode estar se esgueirando silenciosamente sobre nós. Falhei em meu dever e traí a cidade de mármore de Olathoe. Mostrei-me indigno de Alos, meu amigo e comandante. Mas ainda assim, essas sombras do meu sonho escarnecem de mim. Dizem que não existe terra de Lomar, salvo em minhas imaginações noturnas, que nos reinos onde a estrela polar brilha alto e a vermelha Aldebaran rasteja baixa sobre o horizonte, por milhares de anos só houve gelo e neve, e nunca um homem, exceto as baixas criaturas amareladas, castigadas pelo frio, a quem chamam de esquimós. E enquanto me debato em minha culpa agonizante, frenético para salvar a cidade cujo perigo cresce a cada instante, e em vão tento sacudir este sonho antinatural de uma casa de pedra e tijolo ao sul de um pântano sinistro e de um cemitério sobre uma colina baixa. A estrela polar, malévola e monstruosa, espreita do negrume celeste, piscando horrivelmente como um olho insano e vigilante, que parece querer transmitir uma mensagem estranha, mas nada recorda, exceto que um dia teve uma mensagem a transmitir.